Olá, bem-vindos de novo ao BLT 101, Introdução ao Hebraico Bíblico. Esta é a aula 5 da unidade 4, e neste vídeo eu quero fazer uma coisa muito rápida com vocês. Eu quero ver o objeto direto. Em primeiro lugar, o objeto direto é um complemento de um verbo transitivo direto. O objeto direto também, ao conectar-se ao verbo, ele integra o sentido desse verbo. Então deixa eu mostrar um exemplo. O homem espalhou sementes. Se eu ficar só com a primeira parte dessa frase, o homem espalhou, a frase está incompleta. Eu preciso de um objeto direto. O que o homem espalhou? Ele espalhou sementes. Ou o gato matou o rato. De novo, se eu falar somente o gato matou, o verbo falta um complemento. Este complemento é o objeto direto. No hebraico, o objeto direto é distinguido de duas formas. O primeiro pode ser o objeto direto definido e o segundo é o objeto direto indefinido. O objeto direto definido será marcado com esta palavra aqui que aprendemos no vocabulário, et. Pode ser escrito dessas duas formas, et com o tsere ou et com o segol e o makef. Tá bom? Então o objeto direto definido será marcado com et ou et com makef. Deixa eu mostrar um exemplo. Bara Elohim et hashamayim. A palavra bara é um verbo que significa ele fez ou ele criou. Então, Elohim é Deus, Deus criou, et hashamayim, os céus. No português nós não teríamos essa partícula aqui, mas no hebraico é necessário ter este marcador. Este marcador é o marcador do objeto direto definido. Toda vez que você vê um substantivo definido, aqui como nós temos hashamayim, junto com o et, com o tsere, ou com o et, escrito com segol e makef, ele será o objeto direto definido do verbo. O único verbo nessa frase é bara. Então, bara Elohim et hashamayim significa Deus criou os céus. Um outro exemplo está aqui, Natan HaKohen et HaMizbeach LeElohim. Este eu acho que vocês conseguem fazer. Vocês se lembram do que significa Natan? Natan significa ele dá ou ele deu, certo? HaKohen é o sacerdote. Então, o sacerdote Natan deu et HaMizbeach, o altar, LeElohim, para ou a Deus. Tá bom? Então, Natan HaKohen et HaMizbeach LeElohim. O sacerdote deu o altar para Deus. Estes são os exemplos do marcador do objeto direto definido. Quando nós temos um objeto direto indefinido, não existe uma marcação. Então, por exemplo, a frase Asa Haish Bait Ba'ir. Ele fez, certo? Asa Haish. Então, o homem fez Bait, uma casa, Ba'ir, na cidade. Então, o homem fez uma casa na cidade. É bem simples e não tem nenhum marcador aqui para o objeto direto, que é Bait nesse caso. Agora eu quero que vocês notem também a palavra et, que pode ser escrita dessas duas maneiras, também é a preposição com. Nós veremos isso no vocabulário de uma outra unidade, mas a palavra et, escrita da mesma maneira que o marcador do objeto direto definido, também é a preposição com. Então não confundo isso no futuro. Mas por esse vídeo só isso. Só queria mostrar para vocês o objeto direto no hebraico, tanto o objeto direto definido quanto o objeto direto indefinido. Tá bom? Shalom!